Olá pessoal, vamos aqui continuar com nossos estudos de Excel e agora nós vamos iniciar os estudos acerca do menu alinhamento. Um menu bastante importante e interessante e que vamos usar bastante ele, né? Então, vamos lá. Primeiramente aqui a questão do alinhamento, né? O alinhamento ele pode ser vertical ou horizontal. Eu vou dar um exemplo aqui. Aqui nós temos essa célula que está com a largura maior e você percebe que ela ficou alinhada aqui abaixo, né? E não fica legal, né? Não fica bacana isso. Então o Excel ele disponibiliza essa possibilidade de alinharmos acima, alinharmos centralizado verticalmente ou alinharmos abaixo. Outra opção interessante é a questão da inclinação do texto, né? Isso aqui é uma coisa que não usamos com tanta frequência, né? Mas é possível fazer, por exemplo, a inclinação do texto, as opções, sentido horário, sentido anti-horário, ou nós temos aqui a possibilidade de verticalizar o texto, né? Bem esquisito isso, né? Girar o texto, né, para cima, isso pode ser interessante em alguma situação, vai depender muito da forma, do tipo de planilha que está sendo elaborada, né? Gira para baixo, né? Você vê que inicia de cima para baixo o texto e da direita para a esquerda. A opção aqui também de formatação do alinhamento da célula aqui a formatação é mais específica, né? Aqui nós colocamos se o que tipo de alinhamento, né? Aqui é horizontal no caso, então é o alinhamento que é feito na coluna e não na linha. A possibilidade de mais ou menos recuo. Deixa eu voltar aqui para nós colocarmos um alinhamento normal do texto aqui, tá? Vamos voltar com Ctrl Z. Pronto, voltamos, eu vou alinhar aqui ao centro. E agora vamos ver as opções de formatação aqui. Então, formatação horizontal aqui, se eu quero à esquerda com recuo ao centro e vertical ao centro, então ele vai alinhar, centralizar tanto verticalmente quanto horizontalmente, né? Aqui você vê que ele ficou tanto verticalmente quanto horizontalmente, sem você utilizar os botões de atalho aqui. Recuo, aqui está sem nenhum recuo, eu vou botar, por exemplo, um recuo de 2 pontos e você percebe que ele vai atribuir um recuo em relação à margem, né? A margem à esquerda. Certo? Eu vou tirar o recuo daqui. A questão da inclinação do texto. Aqui ele vai dizer o quanto você quer inclinar o texto. Observe aqui no quadrinho que ele já vai demonstrando. Ou se quiser inclinar o texto para baixo. E se quiser inclinar verticalmente, aí você coloca 90 graus. 90. E ele inclinou o texto. E se eu quiser inclinar o texto iniciando de cima para baixo? Aí você coloca 180, não, você coloca menos 90 e ele vai fazer justamente o alinhamento iniciando de cima para baixo, né? Ok, vamos lá. Vou deixar isso aqui sem nada. Quebra de texto automático, isso é bem interessante, né? Porque senão o texto ele vai ficar entrando numa outra célula, né? E você não vai conseguir visualizar na planilha. Então, ao colocar recuo automático, outra função interessante é reduzir para caber.
porque nesse caso vamos ver o que é que vai acontecer, né? Pronto, aqui você vê que ele reduziu bastante o tamanho do texto para caber na célula sem precisar quebra, tá? Quando o texto de indicação, né, da coluna ou da linha é muito grande, então é uma opção que não é interessante. Então aqui eu vou colocar quebra automática de texto, que é o mais usual. Bom, então em relação à centralização vertical, né, e ao uso do menu de alteração da posição do texto em relação à planilha, né? Agora vamos observar aqui os atalhos para a orientação, para a centralização horizontal, né? Então observamos aqui, por exemplo, ele não está centralizado horizontalmente, ele está centralizado verticalmente aqui. Então, simples, né? A maioria de vocês deve saber já. Posso também alinhar à direita. Ele não vai permitir que ali pelo atalho, ele não vai permitir que nós possamos justificar, né? Então, para ativar justificar, a gente tem que ir pelo menu completo aqui. Ok? Mandei justificar, ele fez a justificação correta. Então, alinhado à esquerda, alinhado ao centro, alinhado à direita. Aqui, caso você utilize alguma forma de margem, né, de tabulação, isso pode ser controlado por aqui. Você vê que eu estou tabulando para a direita e ele está iniciando cada vez mais à direita a margem. Aí para voltar, clicamos à esquerda. Então isso aqui, essa ferramenta vai tratar da questão da margem. Entrando aqui mais uma vez no menu completo. Então nós observamos aqui, ó, que ele tem o tipo de dado. Isso é algo que a gente vai observar na próxima aula, tá? Então não vou entrar nisso aqui agora. O alinhamento, que é o que nós estamos vendo, as opções de fonte que vimos anteriormente, né? Eu não havia colocado, ó, taxado, que é riscadinho, sobrescrito ou subscrito. São as possibilidades. Aqui regular, o normal, itálico, negrito e negrito e itálico. Aqui o tamanho, a cor da fonte e o tipo de sublinhado que nós queremos, simples, duplo, contábil simples, né? Então são várias opções, são muitas opções mesmo. E aqui o tipo de texto, né? As bordas também já vimos, né, sobre as bordas, e aqui está o menu completo. Aqui é interessante porque você pode observar na prática, né, aquilo que você vai acrescentando em termos de borda e como vai ficar efetivamente na célula. Então, para quem não tem muita prática, isso pode ser uma opção bastante interessante. Em relação ao preenchimento, então a célula aqui relacionado, nós já vimos isso aqui também em aulas anteriores. A cor padrão do Excel é branco, sem preenchimento. Podemos alterar o estilo do padrão aqui, se quisermos, né? Mas não é muito comum, né? Então aqui, por exemplo, eu vou colocar como padrão esse fundo aqui, ó, com essas bolinhas aqui, né? Então veja, mas isso não é muito comum, mas são muitas possibilidades que o Excel nos oferece em relação à formatação, né? Então é uma ferramenta extremamente interessante e extremamente útil no contexto do trabalho. Bom, o que é que faltou aqui?
Eu acredito que já observamos tudo. Sim, a questão da proteção, que é que nós queremos que algumas células fiquem ocultas, ou seja, o usuário, né, não vai visualizar. Se você for disponibilizar, por exemplo, através de um link, o usuário não vai poder visualizar essa célula, né? Isso acontece quando, por exemplo, você elabora uma planilha para a sua equipe ver alguma coisa, por exemplo, metas de vendas ou resultados de vendas, né, da equipe, né? Então, assim, mas de um modo geral, nós também não vamos utilizar isso com tanta frequência, né? Então, a relação... E eu posso também bloquear a célula, né, no caso, que isso aqui, o efeito só vai aparecer lá na frente, ó, quando nós fizermos quando nós trabalharmos com questão da segurança, né? Quando os menus relacionados às funções relacionadas à segurança, em que nós bloquearemos algumas células, né, se não quisermos, por exemplo, que aquela planilha seja alterada em algum ponto. Então podemos utilizar isso aqui, né? Isso aqui, como falei, é muito comum quando você disponibiliza a planilha para compartilha com diversas pessoas, e você não quer que essas pessoas alterem a planilha, né? Mas simplesmente visualizem, ou você não quer que ela altere alguma célula especificamente, né? Então a ideia vai ser sempre proteger, né? Ocultar quando você não quer que veja e bloquear quando você não quer que seja feita alteração. Nela veremos ainda no nosso curso de que forma nós podemos proteger nossas planilhas, tá? Colocando uma senha e, no caso, o bloqueio ou alteração, a senha pode ser para visualização ou a senha pode ser para bloqueio e ocultação de células dentro da planilha. Ok, então com isso visualizamos a maior parte aqui do menu alinhamento e, por último, para finalizar essa aula, vamos mostrar algumas funções que também são funções bastante interessantes. Deixa eu tirar isso aqui, que são as funções de quebra automática, que já foi mostrada, e de mesclagem. Então nós temos aqui essa planilha, por exemplo, em que o título, né, ele está aqui, ó, na primeira coluna. Entretanto, esse título ele se refere a toda a planilha. Então o que é que podemos fazer? Mesclar. Isso o padrão do Excel é mesclar centralizando. Então ele já fez a mesclagem e já centralizou. Centralizou tanto horizontalmente quanto verticalmente. Na verdade ele não centraliza verticalmente, né? Mas como o texto já estava centralizado verticalmente, ele manteve essa centralização. Mas o normal não é isso, ele centralizar somente horizontalmente, ou seja, dentro da margem da coluna. Aqui nós temos outras opções, né, de mesclagem, que também não são muito comuns, né? Então, no caso aqui, as células selecionadas de uma mesma linha em uma única célula grande, né? Então isso aqui, nós, por exemplo, temos quando temos várias informações em diversas células, e nós queremos transformar isso em uma célula grande, uma única célula grande. Aí fazemos o mesclar através. Isso aqui, o mesclar célula, ele vai mesclar sem centralizar, e desfazer mesclagem. Quando nós clicamos, nós observamos aqui que ele desfez. Mas vamos deixar aqui, né, como estava, né, deixar para ficar uma planilha mais bonita. Aqui eu posso aumentar, né? Vamos editar um pouco isso aqui. Aumentar o tamanho, reduzir aqui, clico 2 vezes e ele vai ajustar automaticamente aqui ao texto. Vamos colocar borda em tudo.
Então vou aqui, seleciono toda a planilha, vou aqui nas opções de borda e vou mandar ele colocar todas as bordas. Só que agora eu quero dar um destaque à célula de título. Então vou aqui colocar uma borda mais espessa na célula de título. Ah não, eu quero fazer isso em toda a planilha. Então, borda mais espessa. Os títulos das colunas, né? Eu quero dar um destaque. Bom, então vamos aqui colocar um preenchimento para que ele destaque a coluna de título. Ok? Então, em relação ao menu alinhamento, encerramos. No próxima aula vamos estudar as opções relacionadas a número, o que é muito importante para a análise dos dados. Ok? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau para vocês.